Verdade e infância roubada. O tema do seminário é forte. E só conversando com quem viveu o drama de ver os pais presos para entender o quanto é difícil para uma criança carregar esse trauma. Virgílio Gomes da Silva Filho tinha 6 anos de idade em 1969, quando viu o pai e o tio serem presos com violência pelos militares. Emocionado, ele conta que foi morar em Cuba e lembra da época em que o pai foi assassinado pela ditadura. São flashes, né? São como quadros que ficaram marcados e a gente lembra de algumas coisas, outras não tem tanta precisão, porque é muito tempo, né? E era muito novo. Mas você, ser um pouco politizado, é muito mais fácil compreender isso do que aquele que não entra para o mundo de entender um pouco a política, entender a luta do pai, é muito mais difícil de digerir. Você, como é que você encara toda essa história? Assim, a política a gente entra nela a partir da necessidade econômica, né? Então, nós tivemos sim uma participação por ser filho, né, do Virgílio, e também por ter vivido em Cuba, ter acompanhado toda essa história, a gente adotou uma consciência de classe mais forte, né? Então, se entender, a gente não entende ainda como alguém pode matar outro na tortura, né? Isso a gente não entende. É uma ferida que não cicatriza nunca? Nunca. Só quem viveu na pele entende hoje o trabalho de uma comissão parlamentar. Com certeza, né? Eu acho que a sociedade, o papel dessa comissão, na verdade, é esse, é mostrar para a sociedade o que aconteceu e não deixar esquecer, né? A mãe de Virgílio, Dona Hilda Martins da Silva, fala da realidade desse terrível momento da vida. Tem muita gente que não conhece a verdade. A gente fala, eles acham impossível. Então acreditam em outras pessoas em vez de acreditar na gente. E a gente que passou, eles têm que acreditar no que a gente está falando. Que a gente que passou, sofreu e continua sofrendo ainda. Até quando, eu não sei, né? Mas a gente é uma coisa que nunca acaba esse sofrimento. Não tem justificativa, né? Não tem. Esse é uma coisa que fica já para o resto da vida mesmo. Enquanto a gente tiver vida, esse sofrimento continua. Então, eu espero que um dia seja feita a justiça que a gente espera. Para o presidente da comissão, deputado Adriano Diogo, cada criança cresceu com uma opinião sobre o regime e sobre a luta dos pais. Tem filhos que só ficou o trauma do pai, que era um resistente político, e ficou o resíduo da história pessoal. Tem filhos que têm compreensão política, discurso político, entendimento da luta do pai e assumiram essa luta. Então, as situações, do ponto de vista humanitário, são muito parecidas. É que a leitura, a verbalização é que diferencia. Quando você tem um cara que o pai era militante político e ele também é um militante político, tem um discurso. Quando você tem um pai ou a mãe que era militante político e o filho não é militante político, gera um outro tipo de situação e um outro tipo de herança, né? Por incrível que pareça, a dor do filho que não é militante é muito maior do que a dor do filho que é militante, né? Porque a dor do filho que não é militante, o cara é totalmente vitimizado. E às vezes ele não sabe nem porquê, e às vezes ele até julga seus antecedentes pela dor que ele carrega e transporta. O cara que é mais politizado, que entende, ele processa essa dor individual e transforma isso numa energia política, né? Acaba virando uma luta dele na sequência. Exatamente. Então, aqui tem situação para tudo. E a nossa função aqui na Comissão da Verdade é contar essa história.